bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Teto para os gastos públicos por 20 anos. Câmara deve votar segundo turno da proposta na próxima segunda-feira. Vem aí a reforma política fatiada. Deputados querem votar itens caso a caso. Comissão especial da Câmara que analisa as 10 medidas de combate à corrupção encerra a fase de audiências públicas. Mais de 100 especialistas foram ouvidos durante esses 3 meses de reuniões. E os desafios do ensino médio no país. Reportagem especial mostra temas que mais levantam debates na medida provisória que pode mudar a vida dos estudantes. Hoje é sexta-feira, 21 de outubro. Agora em Brasília, 9h02 pelo horário brasileiro de verão. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que já está no ar. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, voltou a defender a aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos por 20 anos. A Câmara deve votar a proposta em segundo turno na próxima segunda-feira. A expectativa é que na terça o texto seja encaminhado ao Senado. Maia afirmou ainda que o país precisa fazer a reforma da Previdência. Em coletiva, o presidente da Câmara também comentou a prisão do deputado cassado Eduardo Cunha. Confira agora os principais trechos da entrevista. A prisão de um ex-deputado, de um ex-presidente da casa, nunca é um momento feliz para ninguém. Tenho certeza que não é um momento feliz nem para os deputados e nem para o Brasil. Esse é um momento de dificuldade que o Brasil vive, mas pelo menos nós temos a clareza que as instituições continuam funcionando com independência e com a liberdade necessária para tomar suas decisões. PEC do teto dos gastos públicos. Apesar de já termos aprovada a PEC no primeiro turno, é importante que a gente mantenha aqueles que acreditam na aprovação da PEC. Não foram só deputados da base, alguns deputados da oposição também votaram essa matéria, no PDT, no PTB. Então, é uma matéria que tem o apoio de mais de 360 deputados, 366. Nossa expectativa é que na terça-feira a gente possa encerrar esse tema, mostrando à sociedade que há um número sólido de parlamentares que acredita que o único caminho para a superação da crise brasileira é o reequilíbrio fiscal. Repatriação de recursos de brasileiros no exterior. Quem perde com a manutenção desse texto da repatriação é o Brasil. Porque se a projeção do governo já é na casa dos 80 bilhões, com essa regra, se as regras tivessem sido mudadas, eu acho que a gente arrecadava mais de 100 bilhões. Eu acho que para um momento de crise que os estados, municípios e a União vivem, seria melhor. Reforma política. O sistema eleitoral brasileiro faliu, ele precisa ser reorganizado, aliás, refundado ou transformado, né? Não reformado. Reformado hoje é pouco. Esse sistema não dá para ser reformado, porque já foi reformado muitas vezes e está prestando para muita pouca coisa. Este sistema eleitoral é caro, onde você precisa ter 70 candidatos a federal no meu estado, no Rio, 100 estadual, 70 federal. Como é que faz tantas campanhas? Se não há pessoa jurídica, a pessoa física não doa. Nós temos a obrigação de pensar o seguinte: como é que financia um sistema que não custa 1 bilhão por ano? O sistema atual, por mais que você reduza os valores, ele não vai custar menos que, se for barato, 2, 3 bilhões de reais. Campanha presidencial, governador, 2 senadores, deputados federais e deputados estaduais. Então, ou a gente vai colaborar com o parlamento, a sociedade, dizendo vamos mudar. Eu defendo o voto em lista, tem os que defendem o voto distrital, que é mais barato que o sistema atual, mas é um sistema caro também, porque são 513 eleições, né? O voto em lista são 27. A gente vai estar aqui discutindo, vão ter coisas boas e coisas ruins. O único que eu tenho certeza que hoje só tem coisas péssimas é o atual sistema eleitoral brasileiro. Ajuste fiscal e reforma da Previdência. O Rio de Janeiro, os servidores pagaram a sua aposentadoria todos os anos. E hoje não tem dinheiro no Fundo de Previdência do Estado do Rio para pagar a aposentadoria de muitos ex-servidores públicos, de muitos aposentados. E não tenham dúvida que no governo federal, que seja pública ou que seja no regime geral, acontecerá a mesma coisa se elas não forem reformadas. A expectativa da relação dívida-PIB, se a reforma da Previdência não for feita, é chegar a mais de 100% em poucos anos, em 4, 5 anos. Se isso acontecer, num determinado momento, os financiadores da dívida brasileira não vão querer mais financiar a dívida. Aí nós vamos voltar para quê? Para o período pré-plano real, tendo que emitir moeda, com a inflação fora de controle, com a taxa de juros fora de controle e sem investimentos no Brasil. É esse caminho que nós temos que escolher qual é o caminho. Esse é um caminho, o outro é do equilíbrio fiscal, que a taxa de juros, só com a aprovação da PEC, já conseguiu
que o Banco Central, que o Copom tivesse sensibilidade, já fizesse uma pequena redução importante. E acho que se nós continuarmos avançando, nós vamos entrar em 2018 com um crescimento do Brasil muito acima dessa expectativa. Em reunião nesta quinta-feira, líderes partidários trataram da nova reforma política que vem por aí. A ideia agora é votar as propostas por itens, conforme os consensos forem surgindo. No café da manhã, na residência oficial do presidente da Câmara, os líderes concordaram. Havendo maioria para a aprovação de um determinado item da reforma política, este ponto vai à votação separadamente. Nós precisamos fazer uma eleição que seja mais simples e mais barata e que o eleitor também se sinta representado. Define onde há consenso ou onde há maioria para se votar aquele tema e vai se votar aquele tema fatiado. E aí manda-se para o Senado. A partir de temas que vão sendo vencidos ou votados na comissão, vai levando a plenário. Mas a minha particular sugestão é que a gente entre profundamente. A Câmara, no passado, aprovou na Constituição, numa PEC, o fim da reeleição. O Senado não se manifestou. É uma forma de você encurtar o tempo de debate e apresentar resultados, que é uma preocupação que nós temos, uma vez que até a própria população já fica descrente quando se fala em reforma política, né? Então nós queremos apressar. Os meios políticos voltaram a falar em reforma política após o primeiro turno da eleição municipal deste ano. Apurados os votos, houve muita reclamação sobre itens como a duração da campanha mais curta e a nova forma de financiamento sem doações de empresas. A criação de uma comissão especial sobre o tema já foi aprovada em plenário e a instalação deve ser feita na próxima semana. Vamos ter dois temas que vêm do Senado, que a gente vai também, depois de aprovado no dia 9, né, vamos tratar, que é a questão da cláusula de barreiras e o fim das coligações. E na nossa aqui, a gente vai tratar da questão do sistema eleitoral, né, do financiamento de campanha e da lei orgânica dos partidos. Duas comissões, uma mista e outra só de deputados, debateram nessa semana o futuro da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. A discussão é polêmica. O tema tem sido discutido no Congresso, tem sido discutido desde a extinção do Conselho Curador até o desmonte da empresa por completo. Brasília, Senado Federal, quarta-feira. Uma comissão de senadores e deputados foi formada para discutir a proposta do governo. O presidente da comissão é um deputado do PT, Ságuas Moraes. O relator é um senador do PDT, Lazier Martins. A proposta do governo tem dois pontos principais. Acaba com o Conselho Curador, a instância máxima da empresa, e permite ao presidente da República trocar a direção da EBC a qualquer momento. Brasília, Câmara, quarta-feira. Uma comissão de deputados também discutiu o futuro da EBC. Ali, o tom foi de críticas. O presidente da República pode mudar o presidente da EBC a hora que ele quiser, pode mudar a diretoria a hora que ele quiser, pode mudar a linha editorial a hora que ele quiser, ou seja, a comunicação pública virou a comunicação oficial. Extinção da EBC. Esse foi o termo utilizado aqui na reunião da Câmara. Apesar de convidado, o governo não compareceu. Mas não se engane, essa discussão tem sim muitos lados. Por exemplo, quem paga? A quem serve? Qual é a função da EBC? São questões que têm muitas respostas diferentes. Caberá aos senadores e deputados decidir no voto o que vai acontecer com a empresa. Uma instituição pública é absolutamente necessária para que a gente possa avançar na construção do Estado democrático. E nós estamos perdendo essa construção ainda tão jovem. Acho que a audiência pública é mais uma ação no sentido de tentar desestabilizar algo muito maior, que é uma nova república sob uma nova direção, num novo momento, que é esse que nós estamos vivendo, a reconstrução do Brasil. A EBC tem um sentido de notícia de governo e ela, mesmo sendo uma estatal do Brasil, ela funciona para notícia de governo, para noticiar à população os procedimentos e as ações de governo. Faltam 5 dias para que Brasília e mais 9 cidades do entorno do Distrito Federal deixem de receber o sinal de TV analógico e recebam exclusivamente o sinal digital. O Jornal da Câmara preparou uma reportagem com dicas do que fazer caso você ainda não tenha se preparado para essa mudança. O
Distrito Federal será a primeira região metropolitana do Brasil a contar com a transmissão de TV 100% digital, a partir de 26 de outubro, dia em que será totalmente desligado o sinal analógico. Vão desligar são Brasília e mais 9 cidades do entorno. A população que vai ter acesso a essa tecnologia precisa ter um televisor que já funcione com conversor embutido. Se tiver um televisor antigo, não tem problema, não vai jogar seu televisor fora. Você só basta ter um conversor de televisão digital e uma antena adequada de recepção, que tem que ser na faixa de UHF e VHF. Quem estiver inscrito em programas de assistência do governo federal, como o Bolsa Família, por exemplo, recebe a antena e o conversor de graça. Rosa Raimunda, que mora em Planaltina, cidade do entorno do Distrito Federal, teve que comprar o conversor e a antena externa e não vê a hora de se livrar do chuvisco na tela da TV. No momento não dá nem para assistir, não dá vontade de nem olhar. Agora com a mudança eu vou ficar feliz e vou ficar mais à vontade. É mais ou menos como se comparar a TV preta e branca com a TV colorida. A evolução vem mais ou menos nesse sentido, né? A TV digital ela tem uma recepção muito melhor. O desligamento do sinal analógico aqui em Brasília vai ser uma espécie de teste para o resto do Brasil. Brasília tem tudo para ser uma experiência de sucesso, que aí sim, Brasília sendo sucesso, estaremos preparados para no mês de março também o desligamento do sinal em São Paulo. O objetivo é que logo, logo, todas as cidades do país estejam recebendo apenas o sinal digital. Tem um cronograma longo aí de outras cidades importantes, capitais, cidades grandes de médio porte, até atingirmos a área territorial brasileira com o sinal digital em todos os lares. A gente sempre orienta que faça a preparação antes da data do desligamento, a data dia 26 de outubro. Então, procure, adquira um conversor, adquira uma antena adequada ou troque a sua televisão. Quaisquer dúvidas, a gente sempre indica que o telespectador ligue para o número 147, a ligação é gratuita, tanto de telefone fixo quanto de telefone celular. E ainda tem o site sejadigital.com.br. E olha, um detalhe que vale a pena lembrar: quem assina a TV a cabo não precisa comprar nem o conversor, nem a antena. E você já viu nesta edição do Câmara com Notícia, teto para os gastos públicos por 20 anos. Câmara deve votar segundo turno da proposta na próxima segunda-feira. Vem aí a reforma política fatiada. Deputados querem votar itens caso a caso. E os desafios do ensino médio no país. Reportagem especial vai mostrar temas que mais levantam debates na medida provisória que pode mudar a vida dos estudantes. Agora em Brasília, 9h15. Você vai ver depois do intervalo. Comissão Especial da Câmara, que analisa as 10 medidas de combate à corrupção, encerra a fase de audiências públicas. Agora em Brasília, 9h16, pelo horário brasileiro de verão. O Câmara com Notícia está de volta. A Comissão Especial da Câmara, que analisa as 10 medidas de combate à corrupção, encerrou a fase de audiências públicas com autoridades da área jurídica. Mais de 100 especialistas foram ouvidos durante esses 3 meses de trabalho. Durante a audiência da comissão especial destinada a analisar o projeto que estabelece medidas contra a corrupção, representantes do Ministério Público manifestaram apoio às mudanças no sistema judicial, em especial ao aumento de penas mínimas para crimes de corrupção, o uso de provas ilícitas obtidas de boa-fé e a interrupção do prazo de prescrição dos crimes. O representante do Conselho Nacional do Ministério Público afirmou que, além de mudanças no sistema judicial, é preciso ações de conscientização e educação para reverter a sensação de impunidade que existe no Brasil. Desde a mais tenra idade, desde as escolas, comecem a construir uma cultura de intolerância contra a corrupção, que é muito mais do que não aceitar a corrupção. É não aceitar, mas é se mobilizar para que outras pessoas não aceitem e para que realizem, portanto, uma atitude cidadã de cobrança para que ocorra mudança de
postura em relação a essas ações. A Procuradora da República de São Paulo lembrou que a prevenção através de medidas educativas é apenas um dos 3 pilares do pacote de medidas de combate à corrupção. Há ainda o aumento da celeridade dos processos, com a punição devida e a recuperação dos valores desviados. Não basta apenas aumentarmos as penas se não tiver o investimento na prevenção. Não basta também só mudanças educacionais se também não tiver uma punição severa e também recuperar o valor desviado. Então é um pacote onde esses 3 pilares unidos, eles vão ter um efetivo combate à corrupção. O presidente da comissão disse que a fase de audiências públicas com especialistas da área jurídica terminou. Foram 103 convidados ouvidos. De acordo com o deputado Joaquim Passarinho, a partir de agora, o foco da comissão vai ser a conversa com as bancadas dos partidos, para que haja consenso e rapidez na votação do relatório do deputado Onyx Lorenzoni. Nós vamos nas bancadas conversar com as bancadas para que a gente possa também tirar um pouco de algum atrito que possa acontecer em plenário, não só na comissão. Enfim, vai ser um trabalho de convencimento, de extensionar o clima para que a gente possa realmente votar isso com mais tranquilidade na comissão e também que esta votação da comissão ela possa se traduzir de uma grande maioria no plenário. A previsão é que o relatório seja votado no fim de novembro, na comissão especial, e seja votado ainda esse ano no plenário da Câmara. A comissão especial que vai analisar a medida provisória do ensino médio foi instalada nesta quarta-feira. Especialistas, governo e deputados de governo e de oposição concordam que a reforma é necessária. As divergências aparecem nas soluções propostas. Vamos saber agora um pouco mais sobre essa medida na reportagem que faz parte de uma série especial sobre o ensino médio que a TV Câmara já está exibindo. A medida provisória do ensino médio recebeu em 6 dias 560 propostas de alteração. Isso antes mesmo de começar a ser discutida pelos deputados e senadores numa comissão mista. Na exposição de motivos da medida provisória, um argumento chama a atenção. O Brasil é o único país do mundo que tem apenas um modelo de ensino médio, com 13 disciplinas obrigatórias. Em outros países, os jovens, a partir dos 15 anos de idade, podem optar por diferentes itinerários formativos no prosseguimento dos seus estudos. Os chamados itinerários formativos são as áreas que os estudantes vão poder escolher para dedicar mais tempo dos estudos. E essa é uma mudança central. Antes da medida provisória, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação previa um conjunto de habilidades que os estudantes deveriam desenvolver, como, por exemplo, compreensão da ciência e do processo histórico e exercício da cidadania. Com a MP, saem as habilidades e entram 5 grupos de disciplinas: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. E essa é a proposta central da reforma do ensino médio. Mas e os alunos? O que pensam da ideia de escolher a sua trajetória dentro da escola? Essa nova proposta, eu acho assim, ela é bem interessante, pelo fato de que a gente vai poder se empenhar mais no que aquilo que a gente gosta. Seria uma oportunidade melhor para você avançar no que você quer. A vantagem é que a pessoa ela vai vir com mais vontade de estudar, porque ela vai estar fazendo uma coisa que ela gosta. Os profissionais de educação aprovam a flexibilidade, mas fazem ressalvas. Essa ideia de flexibilização, ela é interessante, mas tem que ser oferecida com um certo cuidado e muita orientação. A flexibilidade, ela é um conceito que é consensual na sociedade brasileira. Ele é um conceito consensual no debate educacional mundial, porém essa medida provisória não vai gerar flexibilização, porque ela trava em itinerários. Na realidade, nos outros países, o estudante escolhe sobre uma disciplina, então ele vai querer fazer História do Feminismo, tem um curso de História do Feminismo, ele vai fazer basquete, ele vai fazer um curso de artes, de culinária, que é uma matéria muito comum, uma disciplina muito comum nos Estados Unidos. O texto da medida provisória é muito objetivo quando lista as disciplinas obrigatórias.
português, matemática e inglês, filosofia e sociologia, artes e educação física, claramente obrigatórias antes da medida provisória, saem da lei. A definição de matérias obrigatórias fica a cargo da Base Nacional Comum Curricular, ainda em discussão no Conselho Nacional de Educação. Essa foi mais uma controvérsia provocada pela medida provisória. Devíamos estudar inglês e precisamos estudar espanhol. Isso é um equívoco tremendo. Um outro equívoco na contramão do mundo é tirar a educação física, é tirar artes do currículo. Hoje, um aluno do ensino médio regular, o que ele tem? Ele é obrigado a cursar as 13 disciplinas obrigatórias o tempo todo, é um popurrí de disciplina, o aluno não tem a oportunidade de se aprofundar em nenhuma área de seu interesse. Outro temor é que as opções oferecidas sejam tão restritas que a flexibilidade na prática não exista na maioria das cidades. Isso já aconteceu no passado. Lá na minha cidade pequena, a minha inclinação toda sempre foi pelas ciências humanas. E eu me recordo que, não havendo o curso clássico, eu ingressei no primeiro científico, mas logo no final do ano, naquele tempo tinha a segunda época, eu fiquei para a segunda época em Física e Química. E daí eu percebi que eu tinha que ir para o curso clássico, e daí vim para São Paulo para fazer o clássico. E isso ainda acontece hoje. Nós temos muitas cidades brasileiras, a grande maioria, ou seja, mais de 70%, tem uma escola de ensino médio. Que trajeto ou trajetória flexível essa escola única vai conseguir estabelecer? Ela vai trabalhar com a base e muito bem se ela der conta de cumprir a base, os 60% e os 40% em média. Você pode assistir aos 4 capítulos desta série sobre o ensino médio a qualquer momento na página da TV Câmara na internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br e também no canal da TV Câmara no YouTube. A Frente Parlamentar Mista da Pesca e Aquicultura se reuniu nesta quarta-feira em um café da manhã aqui na Câmara. No cardápio, o debate sobre a situação da atividade no Brasil, principalmente depois da extinção do Ministério da Pesca. A pesca é uma atividade de grande importância para o país. Envolve diretamente mais de 1 milhão de pessoas. Mas com 8.500 quilômetros de costa, o Brasil ainda importa peixe e camarão. Um contrassenso que essa reunião da Frente Parlamentar Mista da Pesca e Aquicultura quer acabar. O maior desafio tem sido colocado pelo setor é esse compartilhamento da pesca com a questão ambiental. Nós não queremos degradar o meio ambiente, mas precisamos que o meio ambiente, ou seja, os órgãos ambientais, entendam que o que se quer aqui no Brasil, que o setor produtivo da área da pesca e agricultura quer produzir, ou seja, produzir alimentos. O setor está motivado, o setor quer trabalhar, mas o setor precisa da mão amiga do governo, ou seja, destravar a questão do licenciamento, dar as condições para que a Secretaria tenha pessoal, tenha recursos para fomentar a atividade, é imprescindível. Hoje o Ministério ele tem feito um trabalho forte para fortalecer a Secretaria, tem feito um trabalho incisivo para nos dar melhores condições de trabalho e a gente precisa disso, dessa interlocução com o setor, o diálogo com os parlamentares. O governo está sim aberto cada vez mais a gente trazer investimento, geração de emprego e de renda, é o que a gente tem entendido como a saída para o desenvolvimento econômico. E esse setor da pesca, da aquicultura, é estratégico para o país pelo nosso potencial. A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara aprovou um projeto que obriga estabelecimentos públicos e privados a disponibilizar fraldário ou banheiro público para que não só as mães, como também os pais, possam cuidar de seus filhos. O relator na comissão, o deputado Nilton Tato, do PT paulista, deu parecer favorável à proposta. Essa cena comum nos fraldários, mães cuidando de seus filhos, tem mudado muito rapidamente. Vejam o caso do advogado Fabiano Jerônimo esperando para cuidar dos filhos. Ele nunca passou por qualquer constrangimento, mas já percebeu que essa é uma questão relevante. Não tem uma preparação específica, porque de repente você entra no local e parece que a preparação é mais voltada para a mãe. E o pai fica meio até parecendo que é um estranho no local, né? Porque às vezes tem muitas mulheres
com as crianças e não tem um lugar apropriado, às vezes, para o pai. Mas um pai do Rio não teve a mesma sorte e foi por causa dele que o autor do projeto, deputado Rômulo Gouveia, do PSD paraibano, decidiu apresentar esse projeto. Tivemos um exemplo no shopping do Rio de Janeiro, onde um pai foi obrigado a se retirar quando ele compartilhava com a sua esposa de um casal gêmeo. E aí também hoje a guarda é muito compartilhada. E nesse sentido, esse projeto visa contemplar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para essa dirigente de shopping centers, não há muito com o que se preocupar, mas ela não acha que o banheiro masculino seja o melhor lugar para se cuidar de uma criança. Nós entendemos que o espaço é extremamente importante, justamente por essas mudanças no comportamento das famílias. Mas a obrigatoriedade a gente ainda não entende a necessidade, porque ela já vem acontecendo naturalmente, toda essa mudança já vem se adaptando naturalmente, né? Agora, para o espaço dentro de banheiros, a gente não é muito a favor, até porque não é um espaço adequado para ficar com criança, né? Sendo alimentada, sendo trocada, eu acho que não é adequado. Mas quem vai arcar com as despesas que esse projeto de lei vai acarretar? Quase sempre todo mundo participa, né? Quando se fala em despesa, todo mundo quer dividir com alguém. Então, vai acontecendo também naturalmente, da mesma forma que a gente se adapta para qualquer outro tipo de mudança ou de obra dentro de shopping. Então, ela vem no condomínio e a gente divide. O pai, orgulhoso, acha que o projeto é bom e que o bem-estar do cliente e dos pequenos clientes é sempre bem-vindo. Agora o projeto vai passar pelas comissões de defesa dos direitos da mulher, de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça. E uma última informação. 4 equipes da Polícia Federal estiveram na manhã desta sexta-feira na Polícia Legislativa do Senado Federal. Eles vieram cumprir um mandado de busca e apreensão, segundo informações de diretores da Polícia Legislativa do Senado. Os agentes da Polícia Federal recolheram equipamentos de escuta ambiental usados pela Polícia Legislativa para fazer varreduras de grampos nas dependências do Senado Federal. A Polícia Legislativa não confirma se houve prisões de policiais do Senado. E nesta edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que teto para os gastos públicos por 20 anos deve ser votado no segundo turno, na próxima segunda-feira. Vem aí a reforma política fatiada. Deputados querem votar itens caso a caso. E os desafios do ensino médio no país. Reportagem especial mostrou temas que mais levantaram debates na medida provisória, que pode mudar a vida dos estudantes. A Comissão Especial da Câmara, que analisa as 10 medidas de combate à corrupção, encerrou a fase de audiências públicas. E esta edição do Câmara com Notícias está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é sexta-feira, 21 de outubro. Neste momento em Brasília, 9h30, pelo horário brasileiro de verão. Para você, um ótimo fim de semana.